agora eu preciso passar para Orlando Connection com vocês. Bom dia, Alan dos Santos. Tudo bem? Obrigado por estar conosco. Eu acho que você estava ouvindo a gente nessa última pauta e eu queria jogar para você, até já esclarecendo para o professor Marcelo, são comitês diferentes. Então, tem o House Judiciary Committee e você tem o Committee on Foreign Affairs, que é de relações exteriores. O depoimento do Alan, do Paulo Figueiredo, do Michael Schellenberger vai ser dentro do Comitê de Relações Exteriores de um evento específico sobre o Brasil, que é Brasil, a crise, a Crisis of Democracy, né, uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito, interrogação. E eu queria ouvir o Alan sobre a expectativa dele para esse evento, como ele tem visto tudo o que está acontecendo e sobre essa última pauta que a gente acabou de passar. Obrigado, Marco Antônio. Bom dia a todos aí, Adriles, o Marco Antônio, todo o pessoal que está aí na bancada. Lembrando que quem vai falar lá são só 3 pessoas, né? O CEO do Rumble, Michael Schellenberger, e o Paulo Figueiredo. Eu fui só convidado a entregar o meu testemunho para poder mostrar o que aconteceu com a minha vida, né, e a minha empresa em relação a esses ataques que foram feitos a pessoas. E aqui é ataque mesmo, né? Não é crítica, como a imprensa gosta de usar, né? O verbo atacar como se fosse criticar. Aqui é literal, né? O ataque que foi feito à minha família, né? Porque quando alguém entra na tua casa com um fuzil apontando para sua esposa grávida de 9 meses, com 2 crianças pequenas, você sem nada para poder se defender, sem nenhum crime, o nome disso é ataque. Alguém poderia dizer até que, não, mas isso aí está dentro da lei porque é busca e apreensão ordenada pelo ministro. Acontece o seguinte, no papel do warrant, né, que eu esqueci como é que fala em português, no mandado no próprio mandado, não há a justificativa. E tem que estar ali a decisão do ministro no mandado. Não pode só assim, eu quero que isso aqui... Não, ele tem que explicar por que está invadindo a sua casa. Enfim, não tinha isso. Dito isso, é realmente ataque. E aí eu vou enviar o meu depoimento com relação a tudo isso, né? Não é ainda aquele que o Elon Musk vai participar, né? Como você bem mencionou ali, existem 2 coisas em andamento nesse exato momento no Congresso americano. Um é como se fosse a CCJ, né, dos Estados Unidos. Vou usar os termos do Brasil, o pessoal poder se familiarizar, tá, Marco? Então, um é como se fosse a CCJ, o outro é como se fosse a CREDEM, né? E nessas 2 comissões no Congresso americano, o objetivo é um pouco distinto, mas a matéria-prima a ser investigada é a mesma. O que está acontecendo é que na CCJ dos Estados Unidos houve então a entrega de documentos do X, antigo Twitter, para essa comissão, e lá mostrou-se então que a administração do Brasil, né, o governo federal brasileiro, junto com a Suprema Corte, estava interferindo. Quando eu falo administração aqui, eu vou tentar, que às vezes a gente fica com alguns termos em inglês, né? Mas o Estado brasileiro, não vamos usar nesse termo, o Estado brasileiro atuou no seu braço judiciário, sem a participação do Legislativo e sem a participação do Executivo, porque o Bolsonaro era presidente, né? O Judiciário atuou para invadir a privacidade das pessoas, pedindo coisas que são absolutamente ilegais. O local onde a pessoa está, né, foi divulgado recentemente nessas comissões aí, que até o Uber, foi pedido o Uber, gente, não sei se vocês ficaram sabendo disso. O Uber teve que, não sei se teve que, eu não sei se o Uber entregou ou não, mas até o Uber foi pedido qual local que as pessoas estavam utilizando e andando, ou seja, local de destino, de onde ela saiu. Isso é absolutamente criminoso. Isso só se usa com narcotraficante, assassino, sei lá, acho que nem isso a justiça brasileira consegue. Mas com as pessoas que estavam escrevendo textos na internet ou fazendo comentários críticos à Suprema Corte, foi assim que aconteceu. Então, essas empresas estão sendo investigadas por cumprirem ordens que não são legais, né? São ordens absolutamente ilegais e criminosas, inclusive, né?
E nessa outra comissão, onde o Paulo, o Michael Schellenberger e o pessoal, o CEO do Rumble vai falar, o assunto já é outro. Já é uma questão mais do quanto isso afetou a vida pessoal das pessoas envolvidas e o quanto que isso violou direitos humanos, tratados internacionais como o Tratado de São José na Costa Rica. Bem, a responsabilidade está pesando cada vez mais no ombro das Big Techs. Eles ainda não sabem como eles vão reagir a tudo isso. O Elon Musk foi sábio. Diante de tudo isso, ele foi o primeiro a levantar a mão e falar assim, não, eu não vou cometer crime nos Estados Unidos da América. Já expliquei isso aqui em outros programas, né, pessoal. Uma empresa americana que atua em outro território, ela não pode, sob a desculpa de simplesmente obedecer ao Estado daquele país, cumprir ordens que são contra as leis daquele próprio Estado. Ou seja, o fato de uma empresa americana estar no Brasil não significa que ela tem que cumprir qualquer decisão. Ela precisa cumprir uma decisão que esteja dentro das leis brasileiras. E não está dentro das leis brasileiras uma pessoa fazer críticas e ser objeto de saber onde ela está, onde ela mora, com quem ela fala, o que ela está usando, né? Enfim. Eu estava ouvindo vocês falarem da questão da argumentação, né? O Adriles perguntou, o Marcelo sem comentário, o Marcelo é expert nisso, né? Ele sabe muito bem. E eu só vou acrescentar uma coisa, né? A organização criminosa, Adriles, essa que eles falam, né? Que existe, ela essa tag, né? Como é que eu vou dizer? Esse frame, esse enquadramento. Esse enquadramento que foi feito de organização criminosa ocorreu bem antes dos atos absurdos do 8 de janeiro, os absurdos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Ou seja, a fundamentação da Polícia Federal, dos delegados ali envolvidos na Polícia Federal e o Alexandre de Moraes corroborando com isso, junto com o Barroso, por exemplo, é de que se uma ou mais pessoas combinam xingar um outro, é organização criminosa porque existe o crime de ofensa. Não, mas a coisa é tão absurda. Eu não posso entrar no mérito do meu depoimento aqui, senão eu vou preso. Mas eles associam, por exemplo, se eu reposto uma mensagem, um post seu, do Alan dos Santos, eu estou corroborando. A primeira coisa que eles perguntam, você conhece fulano de tal? Você conhece fulano de tal? Eu conheço. Todo mundo conhece o Alan dos Santos. E aí você repostou tal mensagem. Estou dando uma hipótese, tá? Você repostou essa mensagem pedindo não sei o quê, greve geral. Você repostou essa mensagem pedindo uma insurreição civil. Não, eles me repostaram. Mas esse fulano repostou você. Mas eu não tenho completamente poder de saber quem me reposta. Ou seja, eles criam, primeiro, um conceito de organização criminosa antidemocrática, que é o que a gente faz, é o seguinte, criticar ministro do Supremo, a falta de lisura, a falta de transparência e a parcialidade da justiça eleitoral no pleito de 2022, para ele já é uma organização criminosa. E aí qualquer pessoa que te reposta, qualquer pessoa que diz algo parecido com você, vira uma máfia. Agora, e aí você é julgado na última instância porque você estava mais ou menos subliminarmente sob as ordens do presidente Bolsonaro. E como o presidente Bolsonaro seria julgado em última instância, você começa a ser parte do golpista Bolsonaro. Absolutamente surreal. Só para dar estupidamente surreal. Uma coloração nisso daí. Professor, você ia falar alguma coisa enquanto o Adriles estava... Não, eu dizer para o Adriles, não minta, Adriles. Você e o Alan estão associados ao Rui Costa Pimenta do PCO. Estão todos associados. O Alan é um comunista disfarçado. Vai o vermelho aí. Vermelho. Camisa vermelha, de flanela, safado. Mas isso tudo, pessoal... Eu gosto muito de fazer algumas correlações que podem parecer estranhas, mas só para ilustrar o nível de loucura institucional que a gente está vivendo, tá? Põe o vídeo do Barroso falando sobre as enchentes. Vejam só, presidente do Supremo. A solidariedade do Supremo Tribunal Federal ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e aos poderes judiciário e legislativo, pelo drama das inundações que estão atravessando. Hoje, no CNJ, nós estamos preparando e vai sair... em alguns minutos, um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade, para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados do Rio Grande do Sul
para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação, que é muito querido de todos nós. Aí a minha pergunta para o Alan é o seguinte: você consegue explicar isso para o americano? Que o cara ele tá mandando recursos do Poder Judiciário, ele tá agindo como se ele fosse uma espécie de governador barra prefeito, barra presidente, barra tudo junto e misturado. Só para vocês terem uma ideia, do judiciário para cobrir. Só para vocês terem uma ideia, sabe o SOS, que é que cuida dos vistos quando as pessoas estão aqui nos Estados Unidos? Você sabe de onde vem o dinheiro do USOS? O dinheiro do USOS, que é o departamento, da taxa que você paga. É só dali. Então, na pandemia, qual foi o problema? Que eles tentaram colocar o Trump como se fosse um demônio contra o USOS e tal. Porque, como fechou na pandemia, as pessoas não poderiam, então, aplicar, porque não tinha data marcada, elas não poderiam viajar. Então, os funcionários ficaram sem salário. Porque nos Estados Unidos funciona assim. De onde vem o salário do USOS? Basicamente, vem da taxa que você paga quando você vai fazer um pedido de visto. E não pode vir de outro lugar. Porque se vem de outro lugar, você sabe qual é o nome disso, né? Juridicamente falando. Se o dinheiro vem de outro... Porque isso que o Barroso está falando, o dinheiro vem de um outro lugar, tem um nome no direito brasileiro. Vocês querem chutar? Marco Antônio? Vocês querem chutar? Perdão, travou aqui. Qual que é o outro lugar que você está falando? Não, quando você pega dinheiro de um lugar e joga para um outro que não é destinado para isso. Tem um nome. Corrupção. Uhum. Isso é corrupção. As pessoas respondem por impeachment ou demissão de cargo exatamente por isso. E você quer ver um exemplo louco? Uma vez eu estava palestrando em Minas Gerais, foi em BH, e um prefeito gostou da palestra, e bem simples o prefeito, só que ele era do interior da Bahia. Ele me chamou no canto e falou assim: me explica uma coisa então, por que eu não posso pegar o dinheiro destinado do MEC para as TVs e investir na merenda das crianças? Ele falou que ele não pode, porque se ele fizer isso, tem um nome, esse crime tem nome, né? Sim. Quando você faz isso. Então, o que o Barroso está fazendo é exatamente isso. Agora, óbvio, a gente poderia fazer uma argumentação aqui para além da letra da lei, né? Por exemplo, fundamentando-se no bom senso ou coisa do tipo, que em emergência é emergência, né? Então, beleza, se é para trabalhar de bom senso, nós precisamos entender que o governo do Rio Grande do Sul, o governo federal do Lula e as Forças Armadas, eles são todos eles absolutamente responsáveis pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou, no mínimo, responsável na negligência ao tratar do assunto. As Forças Armadas de que maneira, Alan? Só explica pra gente. Ué, imagina numa guerra você ter soldado no meio da água ali. Você vai fazer como? Você vai salvar todo mundo. Sim, claro. Então pronto. Então eles têm... basicamente é isso, pô. Acho que o professor Marcelo tinha uma questão que ele ia levantar também, professor. Não, só uma observação nessa comparação que o Alan fez entre o prefeito do interior e o Barroso. No caso do Barroso é pior, porque o prefeito, se ele tiver uma certa discricionariedade, eu vou pegar essa verba, vou investir em escola, vou investir na ponte, vou investir em quê? Ele vai prestar contas ao eleitorado dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, nas eleições. O eleitorado vai poder dizer pelo voto se gostou do uso que ele resolveu dar àquela verba. E o Barroso vai responder perante a população quanto? Ele não é eleito e é vitalício. Então é mais grave ainda. É pior quando um juiz toma esse tipo de atitude. A falta de accountability, que eu realmente não sei como traduziria isso em português, isso não é ficar... É difícil, não é só responsabilização, né? Não é. Vai um pouco além de atribuição de responsabilidade com... É uma palavra precisa. Então, por falta de precisão na palavra em português, isso não é porque o Alan está morando nos Estados Unidos, agora esqueceu as palavras em português. Não é isso, é porque realmente tem palavras que são difíceis de traduzir, né? Que nem weaponization, né? Que é você utilizar uma instituição ou um método como arma, né? É difícil traduzir. Accountability é uma das palavras que a gente vai ter que arrumar um jeito de traduzir isso aí, de um jeito que o brasileiro entenda.
Porque nos Estados Unidos isso é muito claro. É você prestar contas, você vai ter que dar conta do que você está fazendo ali para um outro órgão. Você tem que prestar conta, é prestação de conta de um jeito, assim, preto no branco. Eu te dei 10 bombons para você vender a 50 centavos no Farol. Não, você comprou de mim a 50 centavos, você vai vender a 2,50. Eu quero os 50 centavos ou um pouco mais de volta, e você vai ter que dar ali prestação de conta, você vai mostrar ali. Isso acontece em qualquer esfera da sociedade, pobre, rica, milionária, bem miserável. As pessoas têm esse senso de responsabilidade e prestação de contas. No Brasil, a prestação de contas, ela simplesmente não acontece. Até porque é tudo aparelhado, né? O próprio Tribunal de Contas não é um tribunal, é um conselhão de amigos, de indicados. Mas a minha crítica... Sim, mas a minha crítica aqui agora não é a máquina burocrática. Sim. A minha crítica aqui é o povo brasileiro precisa começar a aprender o que significa prestação de contas. A cobrar. A cobrar. Pô, porque senão fica assim. O político é do meu partido, é do partido que eu gosto, vou lamber saco, não vou criticar nunca. O político não é do meu partido, não é da galera que eu gosto, eu vou criticar e só vou criticar mesmo porque ele não é do meu partido. Não é assim. Acho que o Brasil passou da hora da gente parar de pensar em ciclos eleitorais, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. O americano, ele pensa na política em longo prazo. É política de Estado. O que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul é um problema de política de Estado. É óbvio que eu acharia injusto alguém dizer que o atual governador e o ladrão que está na presidência, eles seriam os responsáveis por tudo que está acontecendo nesse exato momento. Sim. Eles são responsáveis desde o momento em que eles são negligentes em usar os meios de ação que eles têm na mão nesse exato momento para poder dar uma resposta à população. A omissão é um pecado mortal na gestão pública. A questão é essa. Exato. Mas eu quero acordar o brasileiro. O político, esse político ladrão, sem um dedo lá, o Lula, eu não vou convencer esse ladrão, esse safado. E sou eu que estou falando, tá? Não é mais ninguém que não. Sou só eu, tá, Lula? Então, vem falar comigo aqui na Disney. Associação criminosa. Esse ladrão e esse safado desse governador do Rio Grande do Sul, que teve a... Olha, meus filhos são gaúchos, tá? A minha esposa é gaúcha, mas não é só por causa disso. O gaúcho tem que tomar vergonha na cara. Ver um governador, diante de uma tragédia dessa, gravar um vídeo... Vocês já fizeram chamada de telefone gravada com alguém filmando vocês? De iPhone? Acho que não, sim. Isso é coisa de político. Não, mas eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar na câmera aqui agora. Tirei uma foto para a família, para mostrar. Mas eu vou mostrar nas câmeras aqui agora, para o pessoal poder ver. Eu vou tirar o fone, talvez eu não escute muito bem o que vocês estão dizendo. O que acontece? Quando você faz uma chamada de telefone aqui, né, eu poderia até chamar alguém aqui agora, pode até ficar preto, mas qualquer movimento que você faça aqui já começa a aparecer e imediatamente quando você tira, o telefone já não fica preto. Esse canalha desse governador fingiu ligar pro Lula. Vocês chegaram a ver esse vídeo no Instagram? Não. Pior é que a gente citou, mas eu não vi o vídeo. Esse canalha fingiu ligar pro Lula, porque com a captação de áudio... Eu trabalho com isso, gente. A captação de áudio que estava sendo feita na gravação, não tinha ninguém falando com ele no telefone. Absolutamente ninguém. O cara fingiu estar falando com o Lula no telefone para fazer um perfeito teatro zombando da cara das pessoas. Igual a Andréa Sadi, que tá publicando no Twitter agora. A Madonna no Rio de Janeiro é igual o Réveillon. O povo se ferrando, cara. É surreal. Nego assim, perdendo tudo. A Janja é namastê, sabe? Até quando nós vamos lidar com essas pessoas como se elas fossem pessoas normais? Não são pessoas normais. Essa gente perdeu por completo o uso da razão humana.
eles têm uma massa aqui no cérebrozinho dele, né? Massa encefálica dele, mas aquilo ali e a bosta é quase... A diferença é quase nenhuma. Essa gente perdeu qualquer senso moral possível. Eu não estou falando de política. Se fosse um governador de direita, um presidente de direita, eu estaria fazendo a mesma crítica. E eu acho que essa é a grande diferença. Se tivesse o teatrinho, óbvio. Se tivesse a negligência, óbvio. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E a gente está falando sobre um tema que no final, né, é interessante ver como as coisas se conectam, né? Porque a mesma pauta do começo do programa tem a ver com esse processo de hipertrofia do Supremo e dos ministros. O negócio está totalmente desregulado no Brasil. E é por isso, Alan, você vai estar no comitê, você vai ficar na terça e na quarta-feira lá em Washington, porque eu estou indo para lá, queria te entrevistar de novo, queria pegar de perto aí o seu relato. Tem mais alguma atividade que vai acontecer ou por enquanto só essa reunião do comitê? Não, tem mais agendas lá. Porque o que acontece? Os membros dessa comissão, eles não sabiam... O Chris Smith, ele já é membro dessa comissão e também era membro da Comissão dos Direitos Humanos. O Paulo Figueiredo é que estava tratando com ele junto com outros deputados. Quando o Jim Path apresentou Paulo Figueiredo, você estava junto comigo, inclusive, lá no dia, ele nos apresentou a outros congressistas americanos que fazem parte desse comitê. Não sei se você lembra, Marco, daquele congressista que falou assim, pô, mas eu sou membro do Comitê de Relações Internacionais e não estou sabendo de nada disso. Lembra? Que ele ficou assustado. Vários congressistas querem conversar com os jornalistas, com os deputados e as vítimas dessa tirania que está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Os congressistas querem saber mais e mais, não só para prevenir o que se pode acontecer nos Estados Unidos da América em relação à Suprema Corte, mas também para entender um pouco mais o que virou o Brasil. Porque lembremos-nos, vou falar aqui para a audiência, não para vocês que sabem isso de cor salteado, e muita gente na audiência também já sabe, mas lembremos-nos, tem muita gente que quando escuta Brasil, vai lembrar o Brasil queimando na Amazônia. Leonardo DiCaprio postou que a fumaça da Amazônia foi para São Paulo e chegou em Minas Gerais. Ou então o Mark Ruffalo lá que estragou o Hulk, né? O Hulk, e ele denunciou a Amazônia. Então as pessoas pensam assim, não, o Brasil estava muito mal com o Bolsonaro, porque a fumaça da Amazônia estava destruindo o país. Agora ser um ditador, né? Um golpista, ditador. Agora a gente está vindo na ditadura, parece que a democracia foi salva. O filho do John Lennon mesmo publicou. Vocês lembram quando o fascista era o Bolsonaro? Então, assim, para muita gente nos Estados Unidos, até mesmo por falta de meios de comunicação que fala em inglês, né? O único meio de comunicação que fala em inglês aqui nos Estados Unidos, falando do Brasil, é o The Intercept. As pessoas ficam lendo Intercept aqui. Então, por falta de comunicação, o que eles consomem não é o que nós estamos vendo, não é o que você em casa está vendo. O que eles consomem é o que chega até eles. Então, as outras agendas que vão acontecer em Washington são exatamente essas. Mais congressistas e mais pessoas poderosíssimas dentro da política americana que quer saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.